mas o Alex vai me ajudar aí. Deus vai dar graça, amém, irmãos? Abra comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 2. Glórias a Deus. Aleluias. Eu confesso para os irmãos que eu tinha uma outra palavra preparada. E aí essa semana o Senhor falou comigo que eu não pregaria aquilo. A minha esposa sabe, eu estou algumas semanas preparando uma mensagem sobre o profeta velho e o profeta novo. E estava queimando de pregar essa mensagem. E essa semana Deus disse para mim que não era essa mensagem que eu deveria pregar. Que não era uma mensagem para uma pessoa específica, mas era uma mensagem para a igreja no ano de 2019. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a igreja essa noite em nome de Jesus. Atos capítulo 2. Versículo 42. Atos capítulo 2. Versículo 42. O nosso Senhor é bom. Aleluias. Encontrou aí Atos capítulo 2, versículo 42? Amém? Glória a Jesus. Você que tem a sua Bíblia no celular, no seu iPad, de alguma forma encontre uma Bíblia, viu, irmãos? É importante. Ou traga de papel, ou traga no celular. É importante você estar com a palavra para você acompanhar. Atos 2, 42 diz assim: e perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam através dos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos segundo o que cada um necessitava. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Pai, não invalidando a oração do pastor Isaac, Senhor, mas eu quero orar mais uma vez e pedir a tua presença conosco. Fala conosco, Pai querido, ministra aos nossos corações. Nós decretamos todas as mentes cativas ao Senhor e te pedimos, fica conosco, porque sem ti nada nós podemos fazer. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, a gente fica olhando a necessidade do povo congregar e o povo estar junto, e a gente vê isso, pastor, na própria Bíblia. A gente vê que foi o próprio Senhor quem inaugurou a igreja, que foi o próprio Senhor que preparou a igreja para nós congregarmos e comungarmos a mesma fé. A igreja, ela é a resposta para a sociedade. Se o irmão Alex quiser colocar o fundo aí, meu filho, deixa Deus te usar. A igreja, ela é a resposta para a sociedade. Porque todas as outras religiões, elas encontram e ela tem o seu lugar de se socializar, de se encontrarem, de estarem junto. Além de a igreja ser uma resposta para a sociedade, nós temos um lugar onde nós nos reunimos, nos encontramos. A igreja é o lugar onde nós temos comunhão e nós comungamos a mesma fé em Cristo Jesus. Algumas pessoas dizem que não é necessário congregar, mas a igreja foi levantada pelo próprio Jesus, e o próprio Jesus estabeleceu a igreja como um corpo de Cristo. Amém ou não amém? Quando Jesus morre, ele fica mais ou menos 40 dias andando pela terra. Não sei se os irmãos sabem disso. Ele comeu com as pessoas, ele passeou pela cidade, ele foi nos lugares, e ele estava andando e comungando. E antes dele ir aos céus, o que Jesus faz? Ele chama os seus discípulos, os 11, e vai levantar mais um, que é Matias, que vai substituir a Judas. Agora tem 12 homens que caminharam com Jesus, que viram o que Jesus fez e também vão ver a ascensão dele aos céus. Porque para fazer parte da igreja, eu preciso crer que ele veio, padeceu, morreu, mas ao terceiro dia ele também ressuscitou. Isso é a igreja de Cristo. Alguém que caminha com ele, pastora, e sabe que ele veio, morreu, mas sabe que ele também ressuscitou. E aí os discípulos estão um pouquinho sem retorno aqui em cima, varão, eu estou chato, misericórdia. E aí os discípulos, irmãos, estão olhando
Jesus subir aos céus. Jesus o quê? Subir aos céus. E aí um anjo, pastor Amara, um varão, como diz a Bíblia, diz assim: varões galileus, este mesmo Jesus que vocês estão vindo subir, um dia ele voltará. Uma outra coisa que eu aprendo: para ser igreja, precisa acreditar na promessa que um dia Jesus voltará para nos buscar. Nós não iremos ficar aqui. O Jesus que subiu, um dia vai voltar e vai levar essa igreja aos céus, para sempre nós morarmos com Ele, irmãos. Não foi fraco, glória, eu disse para sempre nós vamos morar com Jesus. A igreja vai se iniciar não apenas no Pentecoste. A igreja já começa no momento que Jesus sobe aos céus e reúne o seu povo para ele liberar as promessas. Nós temos uma promessa muito maior do que o green card, muito maior do que a casa própria, muito maior do que o casamento, muito maior do que os teus pais virem do Brasil para cá. É a promessa de um dia morar no céu. Pode tudo falhar, mas a promessa que Jesus nos leva, essa não vai passar. A Bíblia inteira fala da volta de Cristo. Nós estamos pregando a volta de Cristo. Os discípulos agora vão se reunir num lugar, mais ou menos 120, havia na verdade quase 500 no começo, mas é sempre assim, nem todo mundo permanece, mas a bênção é de quem começa, tem a caminhada, mas também termina. Se você não mover do seu lugar, se você não sair da onde Deus te colocou, a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida. A igreja precisa deixar de ser frouxa, irmãos. Eles esperaram a descida do Espírito Santo. Depois de 10 dias que Jesus sobe, ele vai trazer essa visitação no dia de Pentecostes. Algumas pessoas não conseguem resistir ao tempo, mas a igreja é conhecida pelo tempo, porque o tempo não parou a igreja. Já são mais de 2000 anos, e olha a porta da igreja aberta aqui na Assembleia de Deus de Radisson, e a gente cantando e dizendo que um dia vai morar nos céus. A igreja é marcada por persistência. Oh, aleluia. Já quero liberar uma palavra para você. 2019 não será o ano de você parar. 2019 não será o ano que a tua casa vai desistir. 2019 será um ano de persistência para alcançar a promessa de Deus. Eles estão reunidos e alguns vão embora, porque sempre tem alguém que vai sair, mas também sempre tem alguém que vai permanecer. Eu não sou dos que vão, irmão Roberto, mas eu sou dos que permanecem. Mas alguém é dos que permanecem aí, irmão? Muita gente vai, e quando vai, perde a promessa que Deus tem, irmão. Pode ir, mas a promessa é para quem ficou. A promessa é para quem permaneceu. A promessa é para quem esperou. A promessa é para quem aguardou mesmo em lágrima, mas sabia que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Passa 10 anos, passa 15, passa 20, passa 40 como Caleb, mas você vai dizer: tão forte quando eu recebi a promessa, eu permaneci, e eu vou tomar aquilo que é meu por herança. O problema da igreja no século que nós vivemos, nós somos imediatistas. Se Deus falar hoje, tem que acontecer amanhã no máximo, senão não foi de Deus, irmão. Promessa passa por um tempo, mas que ela se cumpre, ela se cumpre. Eles permaneceram, eu sinto Deus, eles permaneceram, diácono Dorival, aonde eles estavam, sabendo que aquele que prometeu desceria sobre ele. E não foi só os apóstolos, pastor, foram 120 pessoas que também não eram apóstolos, permaneceram. Não é só pastor que vai ser forte, não é só obreiro que vai ser valente. Essa palavra é para a igreja. A igreja será um valente em 2019, e as portas do inferno, eu estou profetizando, não vão prevalecer contra a tua chamada, contra o teu ministério, contra a tua casa, contra a tua família. Permaneça. Resistir ao diabo
é ele que vai fugir, irmão. Ai, eu me lembro daquela palavra que diz, irmã Fernanda: o teu inimigo vai vir por um caminho, mas levante a mão para adorar, mas por 7 ele vai fugir. Eles permaneceram, Grace. Permanecer quando tudo está bem é bom, mas permanecer quando estão batendo na porta e dizendo: vem para cá que a gente vai te dar um couro, sai daí seus mentirosos, não está acontecendo nada, aí é outra coisa. Permanecer quando todo mundo diz para você vai, é gostoso, mas permanecer quando tudo está dizendo não, quando tudo está contra, é só a presença de Deus. Só a presença de Jesus na minha vida. Lembra, irmão? É a presença dele. Eles aguardavam, irmã Magda, porque eles tinham uma promessa. Ah, irmão, eu tenho uma promessa. Pode latir, Satanás, pode gritar, cão, mas eu fico com a promessa que Deus me liberou. Porque tem dia que parece que o Espírito Santo não vai descer. A gente vai ficar reunido, pastor, isso aqui nada vai acontecer. Ah, mas se eu tenho uma promessa, irmão, é 10, é 15, é 20, seja o que for, ele vai cumprir. A igreja precisa aprender a confiar nas promessas de Deus. E aí tem uma promessa para eles, e eles estão todos reunidos. De repente, a Bíblia diz que foi de repente, o Espírito Santo entra, línguas como de fogo. Eles são batizados pelo Espírito Santo. Agora, a igreja que estava sendo levantada vai receber poder para exercer o ministério que foi lhe dado. Porque coisa ruim é exercer o ministério sem poder. Ele tem o know-how, ele sabe como fazer, mas não tem a autoridade dos céus para desempenhar a chamada. Tem gente que é boa em administração no trabalho, mas na igreja ele não consegue romper. Tem gente que é boa em outras coisas lá fora, mas quando se fala do ministério, ela não consegue fluir. Está faltando poder para exercer a chamada. Deixa eu profetizar para a igreja. 2019 o Senhor vai dar capacitação para homens e mulheres desempenharem o chamado dele e dela. Eles tinham uma chamada, eles se sentiam igreja, mas faltava e agora como ir? Aqueles que eram medrosos, como Pedro, depois que recebem o Espírito Santo, mesmo debaixo de perseguição, vai pregar a palavra, e mais ou menos 3.000 homens vão se converter. Sabe o que é isso? Isso é poder de Deus no meio do povo, irmão. Ah, ele é bom, ele está aqui, irmão. Pedro negava, mas quando o Espírito Santo vem, ele vai se levantar e vai pregar. Sabe o que é que falta às vezes? É esse impulsionamento do Espírito Santo, irmão. A gente diz que é pentecostal, mas não é para voar, sapatear, é para ter a unção do Espírito Santo na vida. Oh, aleluias. Dá glória a Deus para tomar água, mas sem miséria, vai. Aí a Bíblia vai dizer, irmãos, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Sabe o que é isso? Não era que os apóstolos colocavam uma doutrina. Está lá no 38. Ele disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Essa era a doutrina. Arrependimento, nós vamos ser batizados no nome de Cristo, nós receberemos o perdão, ainda de graça. Eu disse que receberemos o dom do Espírito Santo. Eu vou emendar duas coisas aqui. Eles permaneciam na palavra e a igreja era cheia de dons. Busque o dom de revelação, dom de discernimento, dom de ciência, dom de palavra, o dom de cura, meu filho, dom de interpretação. Uma igreja que não tem os dons espirituais é uma igreja que está sem armamento. Tem a metralhadora, mas não tem a bala. É isso. Está com a arma na mão, mas não consegue dar tiro. Irmão, a igreja tem que ter pessoas que têm dom de cura.
Entrou alguém enfermo, irmã, vem cá, Deus te entregou, ora por ela, é ela. E outra coisa, sem ninguém ter inveja, porque o dom que ela não tem, você tem, e o dom que você tem, ela não tem. É multiforme graça. A gente trabalha junto, irmão. Não tem ninguém aqui dentro que tenha os 9 dons. Por isso que eu vim dizer para alguém: o que você tem é teu, então use, porque junto com teu irmão vai levantar a igreja. Mas o problema é que todo mundo quer ter o dom de fulano ou ciclano. Meu filho, Deus vai liberar dons para essa igreja, que essa igreja precisa. Se prepara, porque essa noite ainda Deus trabalha conforme a palavra liberada do altar. E se eu sou de Deus, eu vim dizer para você, meu filho, dons vão descer dos céus para a tua vida essa noite. Ô irmão, a igreja tem que ter os dons. Mas não é uma pessoa só, não é todo mundo, irmão. Alguém levantou em profecia, outro já levanta interpretando. Vai pregar, tem a palavra de sabedoria e ciência. O negócio desenrola. E quem não tem não precisa ficar com inveja, não. Você tem outro melhor do que ele. Às vezes ele quer até ser o seu, mas você tem o seu, ele tem o dele. Ele prega muito bem, mas ele não consegue orar para alguém ser curado. Não que a cura dependa só do dom, só para nós entendermos. Aí a pessoa tem um dom, ela chega aqui e ora. É aquilo que Deus liberou para a vida dela. Ela flui rapidamente. Você está entendendo, irmãos? Eu ouvi alguém dizer: inveja do cão, irmão. Deus tem para todo mundo. A Bíblia diz assim: é de graça, quem quiser venha e beba. Ô irmão, a gente tem um dom que a gente queria, né? Eu, por exemplo, queria ter um monte. Mas eu me contento com o que Deus me deu, sabendo que eu, em comunhão com alguém desta igreja aqui, vou fazer uma grande obra para os céus. Eu tenho as minhas dificuldades, irmãos. Eu tenho meus problemas. Algumas pessoas são mais tímidas, outras são mais extrovertidas. E aí junta. O tímido, ele não consegue sentar e talvez conversar, mas ele é bom na palavra, ele vem aqui e prega. Mas acabou que ele fica igual um bicho, fechado. Né, irmãos? Mas alguém aqui consegue ter essa graça de atrair outros para ele. Ele atrai, o tímido prega, e o reino dos céus é glorificado e cresce. O negócio é que se Deus levantar alguém, a primeira coisa que eu penso: está tomando o meu lugar. Não existe nome, meu filho. Esse teclado aqui só tem o nome do Roland. Nem sei quem é ele, ele nunca apareceu para tocar, por isso que eu toco até hoje. Mas se ele vier, é dele, porque o único nome que eu vejo aqui é dele, irmão. Se Deus falar assim: sai que vou levantar outro, acabou, meu filho. A decisão é dele, é ele quem decide, é ele quem manda, é ele quem faz. Aqui não tem dono, o dono é Jesus Cristo de Nazaré. O povo prosperava na doutrina dos apóstolos e outras coisas. Eles tinham comunhão. Eles tinham tudo em comum. Em comum não é todo mundo gostar do Flamengo. Ah, quem dera se todos fossem flamenguistas, essa igreja seria outra. Mas não é, irmãos. Não é isso. Não é que todo mundo gostava de comer macarrão com sardinha. Não é isso. Eles tinham diferenças, mas se aceitavam debaixo da graça de Cristo. Irmão, quer ver dar problema na igreja? É dia de congresso. Não, eu quero a camisa verde. Não, mas eu quero a rosa. Não, eu não visto rosa nem verde, só visto azul. E aí no dia não vim cantar porque não foi a camisa verde. Eles estavam em comunhão, comum acordo. Porque tem hora que eu preciso ceder. O problema é que a gente é orgulhoso e nunca quer ceder. Esse é o problema. Eu vou falar por mim, amém ou amém? Amém ou amém? A gente que é líder é pior ainda, porque a palavra é minha. E às vezes a gente também tem que ceder. Porque na verdade o que impera é a vontade de Deus sobre o povo. É a vontade de Deus. Eles estavam em comunhão, estavam em comum acordo no partir do pão. Sabe o que é isso, irmão? Eu ouvi um testemunho aqui domingo passado, se não me engano é o quinta, não lembro agora, que eu falei, um testemunho desse não deveria existir numa igreja que tem comunhão. Alguém subir e dizer que não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Será que todos aqui não pagaram o aluguel mês passado? Você fez a sua parte perguntando para o irmão: irmão, você está bem?
Não estou vendo você trabalhar. Como vai pagar o aluguel esse mês? Isso é igreja. Amém ou não amém, irmãos? Não tem esse negócio. Eu entendo, não é dar dinheiro para quem não quer trabalhar, para quem não quer fazer nada. Mas quando nós estamos em comunhão, nós sabemos quem é quem na casa de Deus. Eu sei que o pastor Isaac é trabalhador, e se acontecer um problema, ele não pode pagar. Peraí, é um homem trabalhador e honesto. A igreja precisa se ajuntar e pagar. É difícil dar glória a Deus, né, irmão? Quando vai tirar da gente para os outros. Mas a melhor coisa é dar do que receber. Eu disse que nós somos igreja. O negócio, sabe o que é? É que eles estavam esperando Jesus voltar naqueles dias. Hoje, a igreja não está mais esperando Jesus voltar agora, irmão. Eu tenho que comprar aquela casa em Valadares. Eu tenho que comprar uma fazenda lá não sei aonde. Eu preciso construir, eu preciso fazer. Mas a Bíblia diz que eles, o que eles tinham, eles traziam, vendiam e repartiam entre o povo. Se era $100, todo mundo tinha que ter $100 na carteira. Ninguém passava aperto, ninguém passava dificuldade, ninguém passava fome, ninguém ficava sem pagar o aluguel, porque eles estavam em comum acordo até no partir do pão. Eu fico chocado. Como que nós podemos ser igreja e pessoas que estão perto de nós passando necessidade e a gente não estende a mão para ajudar? Quantas vezes o pastor Júnior faz um apelo aqui: irmãos, vamos comprar o colchão para fulano, vamos dar o dinheiro para ciclano. Irmãos, é a hora que a igreja tem que se levantar e dizer: eu sou igreja. Na Assembleia de Deus de Radisson, ninguém vai passar aperto, passar dificuldade. Nós vamos nos unir e nós vamos servir uns aos outros. Eu disse que isso é que, irmão? Igreja. Eu não quero arrancar o teu glória, não estava gostoso até agora, né, irmãos? Mas é verdade. A igreja precisa andar em comum acordo, irmãos. Ninguém passar dificuldade aqui dentro, não. Já disse que não é dinheiro para dar dinheiro para quem não quer trabalhar, preguiçoso, enrolado, quer dormir até meio-dia. Não é isso, não. Mas quem está em comunhão sabe quem é quem. A gente sabe. Eles estavam em comunhão, no partir do pão. E outra coisa que eles estavam em oração. O poder da igreja está nos joelhos dobrados. O poder dessa igreja está quando nós dobrarmos o joelho. O poder para Deus transformar a sua casa é dobrar os joelhos, irmãos. É clamar o nome de Jesus. Ele pode fazer. Eles se reuniam para orar. Eu me lembro quando Paulo e João e Tiago, se eu não me engano, Pedro e João estavam indo para a oração, e milagres aconteciam. Se a gente orar, os milagres vão acontecer. Oração, a oração não pode ser tirada de nós, não pode ser tirada de nossas casas, de nossas famílias. Lembra daquela oração de madrugada? De madrugada o crente vai buscar poder. De madrugada o crente vai buscar poder. Vai, 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 vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Só eu, a pastora Suré, somos dinossauros dessa igreja. Apareceu mais um aí. Oração pela madrugada não pode ser tirada da igreja, irmãos. Em 2019, tem coragem para levantar a mão? Só um? Deus vai te despertar pelas madrugadas, para você ter momento de oração e intimidade, irmãos. Às vezes durante o dia, irmã, pastora Mara, é menino correndo, é menino gritando, é Abigail jogando as coisas na sala, é Ana dizendo: guarda isso aí, menino. É o Eric correndo para lá e para cá. Irmãos, 3 horas da manhã, todo mundo dormindo. Você coloca aquela musiquinha bem baixinha e você vai dobrar o seu joelho e buscar a presença de Deus. A oração não será tirada de nós, em nome de Jesus. Tinha comunhão. Eles compartilhavam o partir do pão. Já até falei um pouquinho disso aqui, só para a gente terminar o partir do pão, irmãos. Eles comiam juntos. Eles se ajuntavam nas casas para comer, para estar em comunhão. Era a Santa Ceia. Eles ceavam. Então todo mundo comia a mesma coisa. Todo mundo compartilhava da mesma coisa, da mesma vivência. Como é que eu vou dizer isso aqui? Eu queria usar uma palavra, mas eles experimentavam do mesmo.
O poder que eu quero experimentar de Deus, eu quero que a Grazi também experimente. Aquilo que Deus vai fazer aqui, eu quero que o pastor Isaac também receba de Deus, irmãos. Deixa eu dizer, o que Deus está para fazer nessa igreja em 2019, não será para um, não será para dois, não será para três, será para toda a igreja em nome de Jesus. Nós vamos experimentar do poder de Deus. Já estou terminando. Eles estavam juntos, eles tinham dons. E uma coisa que tinha na igreja havia fé. A igreja não pode perder a fé. O que é a fé? Firme fundamento das coisas que eu não consigo ver, mas eu espero. Eu me lembro de Estevão. A Bíblia vai dizer que Estevão era um homem cheio de fé. Eu preciso, primeiramente, acreditar em quem eu estou servindo. E a melhor coisa para provar se você acredita ou não é a luta. Porque a luta prova se nós cremos ou não cremos. A luta prova se nós confiamos ou nós não confiamos em Deus. Porque na hora da luta, para onde eu vou correr? Para quem eu vou correr, irmãos? E a luta, ela faz isso. Aí eu me lembro de Estevão, um homem cheio de fé e sabedoria. E isso é um princípio para quem quer ser separado para trabalhar na igreja. Quantas pessoas querem ter um ministério levantado na presença de Deus? Quantos querem trabalhar para o Senhor, fazer algo, desenvolver um trabalho? Primeiro princípio para você: fé e sabedoria. Não é uma sabedoria humana, uma sabedoria que os céus têm para nos dar, irmãos. E só por causa disso ele vai ser apedrejado, mas ele tem tanta fé que em meio às pedras ele vai ver os céus abertos e o Filho do Homem assentado à direita de Deus Pai. No dia da luta você vai confiar e os céus irão se abrir para você. Esse é o segredo da fé. Eu confio e eu espero, mesmo debaixo de pedras. A igreja aprendeu a receber aplauso, mas a igreja não sabe levar pedradas, e é importante lidar com as pedradas, porque elas vêm todas as vezes que eu estou cheio de fé e cheio de sabedoria. Duro dizer isso, né, irmãos? Duro dizer isso. O pastor disse um dia aqui que só taca pedra numa mangueira que tem manga. Todas as vezes que nós estivermos cheio de fé e nós estivermos cheio de sabedoria, a gente pode esperar, irmãos, pedradas vão vir. Eu não vejo a Bíblia dizer que o rosto de Paulo brilhou, ou Pedro, ou outras pessoas, mas eu vejo a Bíblia dizer que o rosto de Estevão brilhou debaixo das pedradas. Aí Deus tem uma palavra para nós, irmãos. Ele é quem nos garante diante de toda situação. Porque pensaram que mataram Estevão, pastor Amara, mas na verdade, irmã Luciene, estava apenas trazendo uma passagem dele para o cumprimento da promessa que Deus tinha para ele. Até as pedradas, até as lutas, o Senhor vai usar para colocar você aonde você tem que estar, em nome de Jesus. Vou te dar um segredo. Posso liberar um segredo? A reação que você tem como igreja diante das lutas pode trazer pessoas para cá ou pode arrancá-las. Sabe quem estava olhando Estevão ser apedrejado, pastor? Saulo. Saulo começa a olhar para Estevão, que vai se transformar em Paulo, e começa a ver o cabra sendo apedrejado. Ele não murmurar, ainda olhar para o céu no meio da luta e dizer assim: eu estou vendo os céus abertos. Aquela atitude dele diante da luta trouxe conversão do maior escritor da Bíblia Sagrada depois do Espírito Santo. Existe uma nuvem de testemunhos nos rodeando. Não envergonhe o nome do teu Deus. Não envergonhe o nome do teu Deus. Em meio à luta, permaneça e Deus vai glorificar o nome dele na tua vida. Alguém recebe esta palavra? Oh glória, eu termino aqui. Havia fé na igreja. Eles evangelizavam, irmãos. Uma igreja que não tem crescimento, tem algum problema com ela. Uma igreja é um organismo vivo, e como organismo vivo, ela cresce naturalmente. O que é que eu disse? Naturalmente.
Os pais e as mães sabem, o sapato que o menino usava com 1 ano de idade não serve mais com 2 anos, porque o menino cresceu. Não cabe. A igreja precisa ter um crescimento natural. Quando ela caminha em comunhão, nós temos a palavra de Deus, ela é repleta dos dons do Espírito Santo. O povo tem fé, tem sabedoria e traz a palavra para os que precisam. Sabe o que é interessante? Não é por força nem por violência. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que o próprio Jesus, o próprio Deus, acrescentava à igreja os que haviam de se salvar. E os discípulos caíam na graça do povo. Não é que eles passavam, o povo ria deles, não. Sabe o que é ter graça? É alguém que não é salgado, aquele crente chato, que ninguém quer ficar perto, irmão. Não, porque eu não corto cabelo, eu não rapo sovaco, eu não rapo a perna, amém, querido. Mas não é isso que a Bíblia quer. Quer que você tenha graça. Você pode até não rapar, não precisa obrigar ninguém. É graça. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não é pelo cabresto do homem, mas é pela transformação do Espírito Santo de Deus. Lembra de mudanças que o Espírito Santo fez na tua vida, que ninguém nem sabia que você fazia aquele trem lá, mas você deixou, porque o próprio Espírito Santo falou com você, irmãos. A gente por muito tempo começava a conversão de fora para dentro, mas a conversão era de dentro para fora. É o próprio Espírito Santo quem traz a transformação, irmãos. Essa noite Deus quer fazer uma revisão na minha vida e na sua vida. O que está faltando para que haja um crescimento no corpo de Cristo, irmãos? O próprio Senhor acrescentava os que haviam de se salvar. E eu disse que essa palavra era uma palavra para a igreja. 2019, os dons irão se manifestar. Haverá uma comunhão, haverá um partir do pão. Nós iremos buscar as almas, e o Senhor trará os que hão de ser acrescentados ao corpo dele. Quando o menino não cresce, o que é que a gente faz, irmãos? Abigail é uma pequena, a médica diz que ela é petite, né, irmãos? Os irmãos já viram a minha mãe, né? Minha mãe é enorme, irmão, pai desse tamanhozão, né, pastor? Mas a gente preocupou, pastor, porque a menina não está crescendo. A gente como pai preocupa, porque você espera o quê? Um crescimento saudável. Aí a Ana foi na médica com a Abigail, e ela passou, como é que é o nome, bem? Carnation. É um negocinho que você toma, tem proteína, leite vitaminado, tem proteína A, B, C, ferro, zinco, tudo você imaginar, né, irmãos? Para a menina crescer. Muitas vezes, irmãos, escute isso aqui é do céu, eu não trouxe no sermão. Deus quer dar uma vitamina para a igreja. E hoje eu estou sentindo que Deus está trazendo um carnation para nós, uma vitamina. A gente não pode terminar 2019 sem ver um crescimento no meio do povo de Deus, irmãos. Sem ver um crescimento espiritual em nós. Posso falar? Fica com raiva de você. Sério. Você terminar o ano, você terminar do mesmo jeito que você terminou, irmãos. Não, fala, Deus, eu não quero isso. Eu preciso crescer espiritualmente. Até quando nós vamos ter que dar papinha para o povo? Até quando as pessoas terão que ser empurradas? Terão que receber um telefonema para estarem de pé? Terão que receber alguém empurrando elas para elas caminharem? Isso não é para você. Deus tem muito mais para a tua vida. Receba a maturidade dos céus. Ô irmão, a gente não precisa ficar adulando ninguém para fazer a obra, e foi dito aqui domingo. Nós precisamos de um crescimento espiritual. Eis-me aqui, Senhor, me entrega os dons, me entrega o que eu preciso. Eu quero ser um instrumento em tuas mãos. Não, irmão, larga de ser frouxo. Sorry. Nós vamos ser valentes em 2019. Está cheio de gente que Deus quer colocar aqui dentro. Deixa eu perguntar, irmãos, você quer ver a Assembleia de Deus crescer?
Dá muita gente aqui. Pastora Mari, imagine, pastor, nós temos que quebrar essas paredes aqui, pastor Soraya, porque está tanta gente aqui dentro. Rádios portugueses tudo vindo, os hispanos tudo vindo, os americanos vindo, irmão. Ter que comprar mais aparelho de tradução, ter culto à noite para os americanos, para os hispanos, sei lá. Alguém sonha com essas coisas? Ou só sonha em comprar aquela casa em Valadares? Valadares, né, irmão? Sonha com os dois, né, irmãos? Deus está trazendo crescimento para o corpo dele. E esse crescimento começa em nós. Vamos crescer espiritualmente. E Deus tem mais para nós. Fique de pé, por favor. Que Deus libere dons para nós hoje, irmãos. Que Deus aumente a nossa fé. Eu me lembro de Jairo, né, irmãos? Quando ele disse, essa menina está morta. Ele falou, não, crê somente. Ele falou, Jesus, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé para eu crer. Você pode orar sim, irmão. Jesus, aumenta a minha fé, porque esse negócio nem eu estou crendo. Aumenta a minha fé. Nós vamos ter comunhão entre nós. Vamos orar junto essa noite. Amém ou não amém? Você crê que essa palavra foi liberada profeticamente para nós este ano? Quantos acreditam que foi liberado profeticamente para nós este ano? Nós vamos ser como a igreja de Atos 2, irmãos, cheia de poder e sinais. Pedro passava até a sombra dele e curava. Filipe, irmãos, a Bíblia diz assim, Filipe, um homem cheio de sinais e maravilhas. Imagina Pedro, alguém dizer, Pedro, um jovem cheio de sinais e maravilhas. Não, está doente, chama o Pedrão, manda ele orar aí, porque ele é cheio de sinais e maravilhas. Deus quer uma igreja assim, Juninho, cheia da autoridade do Espírito Santo. Os demônios irão respeitar a autoridade de Cristo Jesus sobre a igreja. Levante a mão assim, levante a mão. Não dá para frente, não dá tempo, eu quero ser fiel ao horário, mas Jesus te visita aí. Você crê, irmão? Pai, essa noite a tua palavra foi pregada, Jesus. Foi aquilo que o Senhor preparou para essa noite, Pai. Nós queremos agora, em nome de Jesus, liberar sobre o teu povo dons espirituais, Pai. Pessoas receberão dos céus esses presentes para trabalhar no teu corpo, para trabalhar na tua igreja, Pai. Curas acontecerão, milagres acontecerão, libertações, batismo com o Espírito Santo, revelações do céu, palavra de ciência, palavra de sabedoria. O Senhor vai entregar dons ministeriais, pastores, evangelistas. O Senhor vai levantar mestres do Senhor. O Senhor vai levantar homens e mulheres, meu Deus querido, que irão trabalhar para o teu reino, Pai. Durante 11 semanas, nós ministramos sobre nossas casas, sobre nossas famílias, sobre nossas finanças. Mas essa última noite eu sinto que o Senhor reservou para a tua igreja, que o Senhor reservou especialmente para o teu corpo. E Pai, nós oramos que no meio da tua igreja, que no meio do teu povo, Senhor, haja uma manifestação de uma comunhão santa, um partir do pão, que nós tenhamos algo em comum, Senhor, que nós manifestemos o dom da fé, de sinais, milagres e maravilhas, não porque queremos ser melhor, mas porque primeiro o teu reino precisa, e segundo porque queremos ver o teu reino crescer. Pai, entrega para o teu povo aquilo que o Senhor tem para nós essa noite, e nós cremos na tua palavra. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Pai, que 2019 seja um ano de crescimento da Assembleia de Deus. Pai, aquilo que eu estou em falha, me ajude a melhorar. Aquilo que meu irmão e a minha irmã estão em falha, nos ajude a melhorar. Eu não quero ser o pecado de Acã no meio do teu povo, mas eu quero ser um Arão que segura a mão de Moisés e diz: a vitória é nossa pelo nome de Jesus. Levanta, meu Deus, Arões essa noite, Josués, homens e mulheres que irão tocar a tua obra adiante, e o teu reino haverá crescimento. Pai, pessoas que estão aqui essa noite e o ministério está parado e a chamada está parada, mediante a tua palavra nós liberamos sobre ele um avivamento do teu Espírito Santo para cumprir a tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus, e toda a igreja diga: confirme aquilo que o Espírito Santo falou conosco essa noite. Vem, pastor. Será um ano de dons ministeriais, um ano de manifestação do Espírito Santo e crescimento em nome de Jesus. Crê nisso?
Diz mais um amém para confirmar. Amém, irmão. Em pé como você está, vou estar terminando. Que Deus te abençoe. Você tenha o resto da semana na presença do Senhor. Que a cada momento Deus possa estar falando em nossos corações, né? Foram quinta-feira profética. Eu quero que você